Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Maplecast, o podcast da Mapleberry. E hoje você vai aprender um pouquinho sobre a metodologia de ensino canadense e o bilinguismo. Eu estou aqui com as coordenadoras pedagógicas Fernanda e Carol. Sejam muito bem-vindas ao Maplecast de Ribeirão Preto. Obrigada, Thiago. Que legal. E o nosso bate-papo hoje vai ser muito legal, que a gente vai falar de algo que os pais têm muita dúvida. Eu falo que aqui eu sou o pai curioso, né? Então, o pai fica, nossa, mas a Mapleberry é a maior rede de ensino canadense, bilíngue do mundo. Mas o que é a metodologia de ensino canadense? Como funciona de verdade o bilinguismo no Brasil, especificamente em Ribeirão Preto? Então, vou começar, Carol, com você. Eu quero que você me explique para todos os pais que têm a mesma dúvida que eu, o que é a metodologia de ensino canadense e o bilinguismo. Claro, eu explico sim. Deixa eu me apresentar, né? Então, eu sou a Carol, sou psicóloga, pedagoga, estou na Maple há 9 anos e sou coordenadora do Ensino Fundamental 1. Então, do 1º ao 5º ano, o que para nós é do Year 1 ao Year 5. Tiago, a Mapleberry, ela é uma escola, a gente sempre fala que é uma escola brasileira, então nós seguimos todas as diretrizes do Brasil, mas nós usamos a metodologia canadense. Então, quando a gente pensa em metodologia canadense, a gente sai daquele método de escola tradicional. Então, na Mapleberry, o aluno, ele é o centro da sala de aula, ele é ativo na aprendizagem, por isso que a gente fala que é uma student-centered methodology. O centro é o aluno. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente fala de algumas outras diferenças, algumas outras questões que fazem da Mapleberry uma escola de ensino canadense. Então, a gente tem o aluno centrado na sala de aula, a gente busca muito pela autonomia dos alunos. Então, desde quando eles entram na Mapleberry até, claro que isso vai acontecendo de uma maneira gradativa, mas a gente sempre deixa para eles aquilo que eles conseguem fazer. Então, são alunos independentes, a gente quer e a gente trabalha para que eles desenvolvam o pensamento crítico, que eles busquem pelo conhecimento. A gente tem a metodologia que ela é literature-based, então todo o aprendizado ele acontece em cima de leituras, da literatura. A gente sempre traz um aprendizado muito contextualizado. Então, eu acho que quando a gente fala de metodologia canadense, é isso. É o aluno como protagonista, ele busca pelo conhecimento dele, é tudo muito contextualizado, então tudo acontece através de leituras. Qual que é a principal diferença entre o ensino canadense e o ensino convencional, vamos chamar assim? A principal diferença, além de ter o aluno no centro, que é o aluno que vai guiando, né? Então ele tem a bagagem dele, ele vai apontando a maneira como ele gosta de aprender melhor, é a individualização. Então a gente fala que a gente tem uma escola para cada aluno. Então a gente trabalha o aluno de uma maneira individual do início ao fim da trajetória escolar dele. Então o aluno A é tratado de um jeito, o aluno B é tratado de um jeito e o aluno C é tratado de um jeito, para que ele consiga trilhar o caminho até o fim da maneira mais confortável possível para ele. Isso mesmo, porque afinal nós somos pessoas diferentes, né? Eu tenho certeza que você, quando aprende um conteúdo novo, não aprende da mesma maneira que eu. Sim. Né? E assim é com as crianças também. Tem criança que prefere uma leitura, outros preferem um vídeo, outros alunos já são mais táteis, então eles precisam ter o toque. Então esse é um dos principais pontos, eu acho, que diferencia a metodologia canadense de algo mais tradicional. E isso já acontece desde o início, né, Fernanda? Como que funciona a imersão das criancinhas? Como que é a educação infantil? Os primeiros passos na metodologia canadense aqui na Mapleberry Ribeirão Preto. Oi, Thiago. Vou me apresentar também. Eu sou a Fernanda, sou tradutora, pedagoga, especialista em alfabetização e letramento. Já trilho meu caminho na Mapleberry há 10 anos. Isso é fantástico, né? Uma história linda. Já tô desde o comecinho lá e esse ano na coordenação.
Então, quando a gente recebe os nossos Little Bears ali por volta de 1 ano e 4 meses, eles estão em plena aquisição da linguagem, né? Então, a gente brinca que na Maple Bear, o aluno não aprende inglês, ele aprende em inglês, o que significa que todo o conteúdo que é dado para o aluno, ele é em inglês. Então, a gente observa que os alunos eles vão adquirindo essa linguagem materna, né, que é o nosso português, junto com a linguagem que é ensinada na escola. É isso que a gente chama de bilinguismo de verdade, né? O bilinguismo não é simplesmente você ter aulas extras de inglês ou ter muitas aulas de inglês. Não, é você aprender todas as matérias que existem em inglês. Então tem os programas, na verdade, em inglês, os programas em português. Então você aprende essas matérias em inglês. Então aquilo começa a ficar natural para você. Não é uma aula de inglês, né? Isso. É isso mesmo, Thiago. O que acontece é que o aluno ele é ensinado a pensar e a se comunicar em inglês. Então, quando a gente pega uma criança bem pequenininha que está ingressando na Maple Bear, ele vai viver a imersão, que significa que ele vai viver aquele ambiente escolar todo na segunda língua. E aí, conforme eles vão crescendo, a gente vai iniciando com o programa de português ainda na educação infantil. Então, primeiro começa com o programa em inglês. A criancinha lá, o Little Bear, de 1 ano e 4 meses, ele começa aprendendo lá em inglês. O professor já dentro de sala de aula, a tia está falando em inglês. Isso, desde a nossa adaptação, né, nós recebemos as crianças e a referência da criança é a professora falando em inglês. Então, ele já vive aquele momento desde o primeiro contato dele com a escola. E a gente vai proporcionando experiências para eles, para que eles aprendam a pensar, a se comunicar na língua inglesa. E não só decorem, como era na nossa época, quando a gente fazia aulas de inglês, a gente tinha que decorar o verbo to be, a gente tinha que decorar o passado, o presente e o futuro. Lá os alunos não decoram, eles conseguem se comunicar de maneira ativa. Quer dizer, é uma vivência mesmo, né? Como se você mudasse, por exemplo, para o Canadá e mudando para o Canadá, você não fala a língua, você, entre aspas, é obrigado, você está ali no meio, numa imersão, escutando, ouvindo, aprendendo, então se torna algo natural para você. E isso, para as crianças, deve ser muito mais fácil, né? Para a gente adulto é um pouco mais difícil, mas para a criança é legal. E eu imagino que seja um desafio bem gostoso, né? Pegar uma criança pequena que está começando a falar, balbuciar as primeiras palavras e já introduzir uma língua diferente para elas, né? Deve ser bem gostoso, bem prazeroso. E é legal isso, né? porque é o que a gente fala, é o momento de imersão. É assim que a gente aprende mais rápido, aprende melhor, por isso que eles são bilíngues de verdade. Então, o aluno que entra na Maple Bear, por exemplo, aos 1 ano, né? Há 1 ano e 4 meses, ele vai desenvolvendo a fala junto com o português, o inglês. Ele aprende a desenvolver o raciocínio em inglês, então são bilíngues de verdade. Entendi. Nossa, é muito diferente, é muito legal isso, né? E aí ele vai aprender quais são as matérias. Uma criança, quando entra, eu sei que tem muita brincadeira, como é o sistema, né? Como que as crianças aprendem, o que aprende primeiro, como que aprende aqui em Ribeirão Preto, como que funciona na Maple Bear Ribeirão? Tiago, na Maple Bear Ribeirão, lá no programa da educação infantil, nós aprendemos, como a Carol falou, o aluno sendo o centro da aprendizagem. Então, o professor, ele atua como um mediador do processo de aprendizagem. E nós acreditamos que o aluno aprende quando ele coloca as mãos no que ele está fazendo. Então, é o nosso método que a gente chama de hands-on. O aluno, ele está ali e ele vai experimentar, ele vai conseguir vivenciar todas as experiências para que ele consiga encontrar o objetivo da aprendizagem que a gente tem em mente. Que legal, achei interessante. Eu quero um exemplo prático disso, tá? Me conta um pouquinho, me dá um exemplo dentro de sala de aula de uma atividade hands-on. A gente tem uma unidade nas nossas turmas de toddler que a gente conhece toda a unidade escolar. Então, as turmas de toddler são crianças que têm 2 anos. E aí, na vivência da comunidade escolar, as crianças vão conhecendo as diferentes profissões que tem dentro da escola. E elas vão vivenciando essa profissão. Então, a gente tem um bate-papo, por exemplo, com o pessoal que nos auxilia na limpeza. As crianças, elas ajudam essas pessoas que nos auxiliam
a limpar o playground, por exemplo. Que bacana. Isso. A gente tem também nas turmas de SK, que é a última etapa da educação infantil, nós temos a unidade de dinossauros, que é a unidade que as crianças mais gostam. E aí nós proporcionamos para ela uma experiência além do só decorar os nomes de dinossauro. Então, eles vão aprender sobre aquele dinossauro, eles vão ver vídeos, eles vão ver curiosidades. E eles fazem uma escavação na nossa escola para conseguir montar um esqueleto de dinossauro. Então, a gente vive essa experiência um pouco mais a fundo. A gente não fica só ali no teórico. A gente vai muito para a prática. Que bacana, isso é um diferencial muito grande, né? Porque é fazendo que se aprende. Sim. A gente ouve isso muito, né? Que legal. E eu fiquei sabendo que já na educação infantil a matemática já começa a fazer parte da vida das crianças, né? E fiquei sabendo também que na maioria das escolas aí, ou das crianças, o terror é a matemática e a queridinha da Maple Bear Ribeirão é a matemática. Conta um pouquinho dessa história da matemática da educação infantil, Fê. Então, eu brinco que se eu tivesse aprendido matemática do jeito que se aprende na Maple Bear, eu nunca teria sofrido pela matemática. Como que acontece a inserção da matemática na educação infantil? A matemática ela é inserida através de atividades cotidianas, né? Nós não temos um momento que nós falamos agora é a aula de matemática. Então, através do que nós estamos estudando, a gente leva para o lado matemático. Então, com crianças de 2 anos, por exemplo, nós começamos a estudar os patterns, que são os padrões. Então, as crianças constroem os patterns das cores, das letras. E aí a gente vai, cada ano que eles vão passando, a gente vai aprimorando essa habilidade. Então, a gente chega mesclando esses patterns, deixando cada vez mais difícil. E a gente trabalha muito com manipulativos, porque a gente acredita que a criança ela aprende através do concreto. Então, é muito diferente eu consegui imaginar o número 6, você conseguir imaginar o número 6, e eu pedi para a criança imaginar o número 6. A criança não consegue esse abstrato. Então, o que a gente faz? A gente usa os manipulativos e a criança vai ali manipular aquilo e ela vai conseguir separar 3 ursinhos, 3 bolinhas. Através disso, a gente vai introduzindo cada vez mais a matemática e na última etapa da educação infantil, as crianças já começam a resolver problemas matemáticos, sempre dentro daquilo que a gente está estudando. Então, usando de novo o exemplo dos dinossauros. Eles têm uma situação, um problema para resolver, que os dinossauros têm 4 patas e nós temos 3 dinossauros. Quantas patas nós temos no total? E aí, através dos manipulativos, através dos próprios dinossauros, as crianças vão conseguir entender esse conceito que vai ser melhor trabalhado lá no Ensino Fundamental 1. Então, isso é importante porque ela vai vivenciando fatos cotidianos do dia a dia e a matemática é introduzida, então começa a virar algo mais natural e não aquilo, né? 2 mais 2 é 4. Então, a gente consegue introduzir de uma maneira... na vivência mesmo da criança, né? Eles aprendem de uma maneira que faz sentido para eles. Então, eles sabem como e onde eles vão usar esse aprendizado. Faz sentido, é contextualizado. Então, eu acho que por isso que diferente assim, de outras escolas, onde a matemática, como você falou, é o terror... Na Maple Bear Ribeirão, as crianças gostam muito da matemática, porque é divertido. É divertido e cada um vai aprender de uma maneira e vai ter seu momento de diversão, né? E aprendendo, porque a gente sabe que cada aluno aprende de uma maneira. A gente já falou muito isso em outros podcasts. Para você que não viu os outros podcasts, pode entrar no canal do YouTube que você vai assistir. Tem vários conteúdos super legais lá. Carol, falando nisso, do aprendizado individual, que cada um aprende, né, de uma maneira diferente. A Maple Bear tem um processo para cuidar disso, né, da individualização de cada aluno. Nós já falamos isso até em outros podcasts aqui. Mas como que funciona na prática? Como que os professores conseguem, dentro de sala de aula, tratar cada aluno de uma maneira individual? Como isso funciona dentro da Maple Bear Ribeirão? Tiago, a gente trabalha em sala de aula com os centros de aprendizagem. Então, o que é um centro? Na verdade, um centro é um grupo de alunos que estão desenvolvendo uma atividade.
diferente de escolas tradicionais, na Maple Bear Ribeirão, se você entrar e olhar uma sala de aula, dificilmente você vai encontrar a sala com os alunos enfileirados ou todos voltados para frente. Aquele padrãozinho. Poltrona, cadeira, mesinha, não tem. A gente trabalha em centros, que são grupos de alunos. E aí, cada grupo... Então, se a gente estiver numa sala, 3 grupos, cada grupo está desenvolvendo uma atividade diferente. A gente diferencia essas atividades em nível de suporte. A gente tem as atividades que são independentes, então o aluno vai trabalhar sozinho. Aquele grupo de alunos vai trabalhar com alguma atividade que eles têm autonomia para fazer sozinhos. Dentro de uma sala de aula Maple Bear, a gente tem sempre o professor, que é o head teacher, e um professor assistente. Então, o outro grupo vai estar trabalhando com o professor assistente. Eles precisam ali de alguma mediação ou de algum suporte. É o professor assistente que vai dar. Aquele terceiro grupo vai estar trabalhando com o professor no que a gente chama de mesa guiada. A mesa guiada é uma mesa, assim, parece um semicírculo, que o professor vai trabalhar com um grupo menor de alunos, ou ele vai trabalhar em dupla e até individual. É nessa hora que a gente individualiza o ensino. Então, é nessa hora que o professor vai conseguir trabalhar com aquele aluno alguma demanda específica, e não só de dificuldade. E nem isso que eu falo, nem só dificuldade, pegar habilidades que ele tem e Isso, trabalhar, e melhorar, desenvolver. lapidar aquela habilidade dele para que ele Exatamente. tenha essa habilidade cada vez mais aflorada em si. Exatamente. Sabe aquela história daquele aluno que, ele conversa muito porque ele sempre termina primeiro, e aí ele fica conversando. Não. Era o meu caso, eu terminava, eu queria se levantar, ir embora da sala de aula, eu não queria mais, eu queria sair conversando com os outros. Se você fosse aluno da Maple Bear Ribeirão, quando você terminasse a sua atividade, ao invés de sair conversando, às vezes atrapalhando os colegas que precisam de mais tempo, você iria para a mesa guiada. E aí o professor ia trabalhar com você aquela atividade que você terminou, porque tá muito fácil, quer dizer o quê? Então eu posso adicionar um desafio ali pro Thiago. Então, quer dizer, na Maple Bear ficou fácil, eu não ganho hora extra. Pelo contrário, eu vou ganhar conhecimento extra que eu vou ser tratado de uma maneira... A gente vai direcionar. Ou então, você vai trabalhar outras habilidades. Você terminou? Então, você vai lá ajudar o seu amigo, que ele ainda tá precisando de ajuda para finalizar. Ou vou ler um livro, vou fazer alguma atividade. Você vai ler um livro. Tem sempre alguma outra maneira de trabalhar com o aluno, sempre acrescentando conhecimento, acrescentando alguma habilidade. Os alunos são muito cooperativos. Então, é muito frequente um aluno que termina perguntar: posso ajudar meu colega? Quer dizer, eles já aprenderam isso, né? E isso passa a fazer parte da vida deles. Então, eles automaticamente já fazem isso. Exatamente. Né? Como a Fernanda falou mais cedo. O professor, ele é um mediador. O centro é o aluno. Ô, Carol, isso acontece simultaneamente, ao mesmo tempo na sala de aula, da mesa guiada acontecendo, uma atividade aqui, acontece tudo simultâneo dentro de uma mesma aula, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, são níveis diferentes, atividades diferentes. Em alguns momentos a gente tem até disciplinas diferentes, porque os alunos estão fazendo uma atividade de inglês, por exemplo, e o professor quer trabalhar com aquele outro aluno alguma atividade de matemática na mesa guiada. O momento que ele consegue trabalhar individualmente com um aluno, ele vai trabalhar a matemática ou ciências. Então ele vai estar com o Pedrinho falando de matemática, de repente ele vem com o Rodriguinho, vai estar falando de português. Então com cada aluno ele vai tratar naquele momento que ele acha que aquele aluno precisa. Seja uma dificuldade ou uma habilidade. Exatamente. Legal. Exatamente. Isso vai rodando, ele vai girando, vira um rodízio dentro de sala de aula. Isso, a gente trabalha com os rodízios. Eu acho importante acrescentar que isso também acontece na educação infantil. Então, os centros de aprendizagem, eles não começam no ensino fundamental. Eles vêm lá de trás. As criancinhas também têm esse mesmo processo? Também tem esse mesmo que processo. Legal. Então, como que acontece? Se você entrar numa sala da Maple Bear Ribeirão para observar uma aula, você vai ver que são as mesinhas das crianças menores, né? Então, os nossos móveis, eles são sempre adequados para o tamanho das crianças. Você vai entrar e você vai sempre ver 3 mesas grandes nas salas. E eles vão trabalhar em grupo nessas mesas. Então, um grupo vai estar trabalhando um quebra-cabeça. O outro grupo vai estar trabalhando uma pintura com gelo, por exemplo. E o outro grupo vai estar
trabalhando uma outra atividade com assistente. E aí o rodízio vai acontecendo. O aluno, ele participa desses 3 centros, nem sempre no mesmo dia. Depende muito do objetivo que a gente quer atingir com a atividade. Então, o rodízio ele pode acontecer no mesmo dia ou ele pode acontecer durante a semana. Então isso não acontece só num dia específico, isso acontece durante todo o processo. Durante toda a semana. Então, nós separamos em 3 grupos, por exemplo, o grupo amarelo, o grupo vermelho e o grupo verde. Na segunda-feira, o grupo amarelo vai fazer uma coisa, o vermelho vai fazer outra, o verde vai fazer outra. Na terça-feira, nós trocamos. Quem foi do amarelo e fez a pintura vai fazer outra atividade. Então, nem sempre isso acontece no mesmo dia. Entendi. Muitas vezes acontece durante a semana. Isso, eu acho legal assim, como isso já acontece desde os pequenininhos, os alunos já pegaram esse ritmo, sabe? Então, quando a gente fala que tudo vai crescendo conforme os alunos crescem na educação infantil, são 3 centros, né? Isso. E isso vai crescendo conforme eles vão ficando mais independentes, mais autônomos. Então, por exemplo, no Year 5, que são os alunos do 5º ano, a gente trabalha com 5 centros. Então vai evoluindo, então, né? Tem 5 atividades acontecendo simultaneamente na sala. E os alunos já pegam esse ritmo, eles já entendem a rotação de centros, que a gente chama assim mesmo, rodízio de centros. Porque eles já entendem que se ele fez o amarelo ontem, hoje ele vai fazer o vermelho e amanhã ele tá no centro verde. Quer dizer, isso já faz parte da vivência dele e ele vai seguir ali todo o processo escolar já. Isso acontece no ensino infantil, no fundamental e vai no fundamental 2 também, no médio, sempre da mesma maneira. Existe sempre esses centros de aprendizagem e esses rodízios. É isso aí. Que legal, isso é fantástico, essa metodologia, muito legal. E a gente falando de metodologia canadense, bilinguismo, aí o pai pode se perguntar, né, mas e a língua portuguesa? Que é a nossa língua nativa, e o português, como que vai ser meu filho, como que ele vai falar, como que é a introdução da língua portuguesa no ensino infantil, Fê? Então, a introdução da língua portuguesa, ela acontece ainda no ensino infantil, né? Então, nós temos os 3 anos iniciais da educação infantil, eles acontecem na imersão, como nós já explicamos. E aí, quando a criança completa 4 anos, que nós chamamos de JK, eles começam com o programa de português. Então, o programa de português começa a fazer parte do dia a dia deles, mas em um tempo reduzido ainda. Dentro do programa de português do JK, para as crianças de 4 anos, elas vão trabalhar habilidades que são muito importantes para a pré-alfabetização. Então, elas vão trabalhar habilidades de desenho, de pintura, natureza, músicas, jogos. Todas essas habilidades, elas vão facilitar o processo de pré-alfabetização que começa no ano seguinte, que é a última etapa da educação infantil. E como que é esse processo de alfabetização dentro da Maple Bear Ribeirão? Como que funciona? O processo de alfabetização, ele sempre acontece primeiro na língua materna, né? Então, as crianças, elas são alfabetizadas na língua materna, seguida do 2º idioma. Então, a gente observa que as nossas crianças, quando elas começam a ler em português, logo em seguida elas já começam a ler em inglês também. O processo de alfabetização, ele começa na educação infantil e ele termina lá no ensino fundamental. Na educação infantil, a criança aprende através de eixos. E é muito curioso, porque é uma coisa que a gente não imagina com o contexto escolar que nós tivemos, né? Como que funcionam esses eixos? Nós temos 5 eixos que acontecem ao longo da semana. Então, toda semana, nós trabalhamos com um eixo que se chama Para Recitar, onde os alunos estudam as parlendas, as canções e as rimas, que é uma das habilidades fundamentais na alfabetização. Toda terça-feira, as crianças estudam o próprio nome e o nome dos colegas e professores de sala, porque o primeiro contato com a alfabetização que as crianças têm é com a escrita do próprio nome. Então, para que a criança se sinta segura para partir aí para esse processo, ela tem que estar segura na escrita do próprio nome. Toda quarta-feira, a gente trabalha com um eixo que se chama As Letras e os Bichos, onde as crianças aprendem o alfabeto na ordem correta, de A a Z, através dos animais que existem no mundo. Então, a gente acaba conhecendo muitos animais que não existem no Brasil e que a gente nunca ouviu falar,
a gente conhece nesse programa. Bem diferente, né? Bem diferente. Toda quinta-feira nós trabalhamos com o projeto literário. O projeto literário, ele trabalha com livros e ele traz todo ali aquele contexto literário para o aluno de personagem, de tempo, ontem, hoje, amanhã, das falas dos personagens, a construção de uma história. E nós temos também o eixo de jogos que acontece toda sexta-feira, na qual os alunos trabalham essa habilidade, principalmente de trabalhar em grupo. Para eles ainda é um desafio trabalhar em grupo na educação infantil. Então, a gente tem esse eixo para ajudá-los nesse processo. E aí, o processo de alfabetização continua no Year One, que é quando eles ingressam no ensino fundamental. A gente fala de processo mesmo de alfabetização, porque como a gente já falou antes, cada um tem um ritmo e cada um tem uma maneira, né? Cada um aprende de um jeito diferente. Mas a gente segue nesse ritmo. Eu acho muito legal que na Maple Bear Ribeirão eles trabalham muito com a leitura nivelada. Voltamos lá para a mesa guiada, que é quando o professor vai desenvolver melhor a leitura de cada aluno individualmente. Então, a gente segue assim nesse ritmo. O aluno consegue evoluir de uma maneira muito grande, né? Se ele é tratado individual, pegando a habilidade dele, lapidando, pegando as possíveis falhas dele, corrigindo, a gente consegue ter uma evolução muito maior e muito mais rápido que o considerado sistema tradicional de ensino. Isso. Apesar de eu estar na mesma sala que a Carol, por exemplo, eu vou estar em um nível de leitura diferente do dela. Então, sempre que eu for treinar a leitura, eu vou treinar a leitura que é adequada para o meu nível de leitura. E a Carol vai treinar a leitura que é adequada para o nível dela de leitura. Dessa maneira, eu não fico desestimulada e nem a Carol. Porque a Carol, ela é levada para o nível dela e eu também para o meu. Mas cada uma dentro ali das suas limitações e da sua aprendizagem. Que legal, é um sistema muito diferente, né? Isso me traz, pensando nisso, né? Nessa metodologia canadense, bilinguismo, é bem diferente do que a gente está acostumado com o tradicional. E aí vem um questionamento que eu tenho. Como que professores que estudaram no Brasil, se formaram no Brasil e que se prepararam para ensinar numa metodologia tradicional conseguem, na Maple Bear Ribeirão Preto, aplicar uma metodologia canadense e o bilinguismo? Como que funciona isso? Legal essa pergunta, Thiago, porque a gente recebe muitos pais que têm essa mesma dúvida, né? Porque quando a gente fala, é tudo muito bonito, mas aí eles se perguntam, tá, mas como? Como vocês garantem, então, que vocês têm uma metodologia canadense? A gente fala que Maple Bear é um pedacinho do Canadá em Ribeirão Preto, porque a gente é muito treinado, a gente enquanto equipe mesmo. Então, se eu for falar dos treinamentos pedagógicos, a gente tem pelo menos 4 vezes no ano, a gente recebe treinadores que é justamente para ensinar, aprimorar, e garantir que essas práticas canadenses acontecem. Quando eu falo de treinadores, a gente tem, na Maple Bear, a gente tem os 2 programas, né? O programa que segue o programa de português e o programa de inglês com as disciplinas do currículo canadense. Os treinadores são treinadores canadenses. São os professores canadenses que desenvolveram os programas. Mesmo os treinadores brasileiros são os professores que escreveram, que desenvolveram os programas que a gente aplica. Então, eles vêm do Canadá e eles treinam a nossa equipe. Então vem uma galera lá do Canadá até o Brasil e vai aplicar treinamentos para que esse professor se enquadre, se envolva, entenda cada vez mais e consiga aplicar a metodologia canadense. É isso mesmo. E é um treinamento muito ativo. Então, da última vez que nós recebemos, foi no primeiro semestre. A treinadora passou 1 mês na nossa escola. E nesse 1 mês, ela entrou em todas as salas de aula, ela acompanhou as aulas, ela deu feedbacks individuais para os professores. Aí ela dá workshop para os professores, para os pais. Então, a gente é muito abastecido. Nós, os professores, a gente consegue
aproveitar muito esses momentos. Por isso que a gente fala com propriedade, que nós somos um pedacinho do Canadá em Ribeirão Preto e que a gente aplica metodologia canadense. Todo ano vocês têm treinamentos de canadenses aqui. Todo semestre nós Todo temos. semestre vem um canadense aqui, vai aplicar treinamento. É Isso. constante. E isso sem falar nos cursos. Então, fora desses momentos de treinamento, o Central Office, ele disponibiliza cursos online ou presenciais para todos os professores. Aí a escola é responsável de inscrever o professor, de mandar ele para os cursos, justamente para ir aprimorando. A gente sabe que a educação é uma coisa que está o tempo todo se atualizando, né? Então, os professores são constantemente atualizados através desses cursos, desses workshops e desses treinamentos também. É fantástico essa visão da Maple Bear, né? De realmente treinar para você poder ensinar. Isso. Né? Então a gente realmente nunca pode parar de estudar na vida inteira, é que a gente tem um intensivo nativo, né? Que tá lá no Canadá, é tão longe do Brasil, mas a gente consegue trazer e ser realmente um pedacinho do Canadá em Ribeirão Preto. Então fica cada vez mais claro para mim quando você diz isso. Eu ia acrescentar que, além do treinamento com os canadenses, nós também temos o treinamento do programa de português, que também acontece 2 vezes ao ano, né? Ele acontece semestralmente e é um momento muito rico, é um momento de reciclagem para os professores que estão conosco há mais tempo e de aprendizagem para os novos professores e também para as famílias, porque quando a gente recebe os treinadores, sejam eles canadenses ou brasileiros, a gente gosta muito de ter a participação da família nesse processo. Então, nós organizamos workshops não só com a nossa equipe, mas também com as famílias. No último semestre... Então não é só esse treinamento para os professores, as famílias também são envolvidas no processo. Também são, porque elas Gente, isso é fantástico. Elas são parte ativa do processo, né? Então, a gente fala que quanto mais a família estiver presente com a gente na escola, melhor para aquele aluno vai ser. Então, a gente procura envolver a família em tudo, inclusive nesses treinamentos. No semestre passado, por exemplo, nós recebemos uma canadense que deu para as famílias um treinamento sobre alfabetização nos 2 idiomas, na língua materna e no segundo idioma. Então, é um momento muito rico para nós, como equipe, e para as famílias também, porque eles podem experimentar um pouquinho desse treinamento que a gente recebe. Nossa, fantástico. Isso é um diferencial muito grande. E eu queria entender um pouquinho de vocês, uma pergunta agora, né? Difícil de responder. Eu quero as duas respondendo a mesma pergunta, que uma aqui é responsável pelo ensino infantil, outra pelo Fundamental 1. O que vocês diriam que é a base da metodologia Maple Bear Ribeirão Preto? Qual é a base dessa metodologia? Eu acho que a base da metodologia é justamente a individualização. Porque é uma metodologia muito respeitosa. Então, quando eu individualizo aquilo para a demanda daquele aluno, eu estou respeitando. Eu não deixo nem muito difícil, a ponto dele se sentir desanimado, e nem muito fácil, a ponto dele ficar desmotivado, de não ter o desafio. Então, eu acho que a base da metodologia é realmente ter o aluno como centro. É o respeito, é a individualização para aquele aluno. Essa palavra é muito importante, respeito, né? Que a gente está respeitando o tempo de cada aluno, fazendo com que ele realmente aprenda e não tenha frustrações. Meu amiguinho aprendeu, eu não. Ele vai aprender como amiguinho, mas às vezes Pedrinho aprende mais rápido que Rodriguinho. Isso. Então, a gente vai trabalhar cada um de uma maneira individual para que os dois cheguem no objetivo final ao mesmo tempo. A gente tem sempre um objetivo final, né? A gente quer que todos atinjam aquele objetivo. Mas os caminhos podem ser diferentes, né? Eu não vou usar a mesma estratégia com todos os alunos. E quando a gente fala de desenvolver alunos, a gente fala de desenvolver o aluno de maneira geral, não só no pedagógico. Por isso que a palavra respeito é tão importante. A gente tem que fazer com que o aluno seja, sim, um aluno que tenha habilidades, desenvolver as habilidades na matemática, na interpretação. Mas a gente também tem que olhar para como ele se sente, se ele está feliz, se ele está confiante, né? Se ele gosta de estar na escola.
Legal. Eu acho que esse desafio é um pouquinho mais complexo na educação infantil, né, Fer? Com os pequenininhos, principalmente. Qual é a base para você da metodologia canadense com os Little Bears? Eu concordo com a Carol, eu acho que a base ali é o aluno, né? O aluno ser o centro e o professor agir como mediador, mas eu também acrescentaria que a gente, além de individualizar, a gente também olha muito para o grupo, né? Então, o aluno ele vai ser uma criança que vai saber trabalhar muito bem em grupo, né? Nós sempre falamos para os pais que a gente gosta de comparar o aluno com ele mesmo. Então, quando a gente vai olhar para aquele aluno, como ele está entrando e como ele vai terminar aquele ano, a gente sempre compara ele a ele mesmo. Então, eu não vou comparar que a Fernanda está terminando o ano lendo um texto e a Carol não está. A gente vai comparar a Fernanda com a própria Fernanda quando entrou e a Carol com a própria Carol quando entrou. Então, quais eram os desafios da Carol quando ela entrou? Quais eram os desafios da Fernanda quando ela entrou? E a partir dessa individualização, a gente vai conseguir atingir os objetivos. A gente tem os mesmos objetivos, mas a gente vai chegar neles de formas diferentes. Gente, isso é fantástico. A individualização que vocês têm realmente é o grande diferencial. A gente não cansa de falar isso aqui. Isso é muito legal. E olha, a gente já está chegando perto do final. E se você ficou com alguma curiosidade sobre a metodologia canadense, sobre o bilinguismo, quer saber um pouquinho mais sobre a Mapleberry, você vai entrar em nosso site, que é o ribeirãopreto.mapleberry.com.br, ou você vai ligar para a gente aqui. O Rodrigão vai colocar no GC o número de telefone, você vai falar com a Regina e vai marcar uma visita e vai conhecer um pouquinho mais do universo Mapleberry. Eu acho que aqui a gente conseguiu trazer um pouquinho para os pais, para quem é pai de aluno Mapleberry, para quem não é, quem quer ser um pouquinho desse universo canadense, um pedacinho do Canadá em Ribeirão Preto, que é Mapleberry. Foi um bate-papo muito gostoso. Carol, muito obrigado. Muito Fernanda, obrigada. muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. É legal se vocês quiserem dar alguns recados para os pais, agora é o momento. O prazer foi nosso, Thiago. E a gente espera vocês lá para conhecer o nosso pedacinho do Canadá. Que legal. E olha, nós estamos aqui no YouTube. Se você ainda não segue o nosso canal, você vai clicar aqui no botãozinho seguir, vai clicar no sininho para ativar as notificações, porque a gente está cheio de vídeo, cheio de novidade para vocês. Esse foi o Maplecast Ribeirão Preto. Eu sou o Thiago Guelli e até a próxima.